Bom, hoje o vídeo é um vídeo mais informativo pra vocês. Eu perguntei lá no Instagram se vocês queriam que eu fizesse, na fanpage. Vocês super me apoiaram a fazer esse vídeo, tá? Eu pensei nesse vídeo assim que eu voltei, então meio que já vai explicar o meu sumiço, por que não teve vídeo, faz mais ou menos uma semana que não tem vídeo. Eu fui pra São Paulo no sábado, dia 25, tá? De janeiro. E eu fui pra lá pra tirar o visto americano, tá? Então, assim, depois que eu voltei, que eu comentei pra vocês lá no Instagram que eu tinha ido pra isso, eu pensei em fazer um vídeo contando a minha experiência de como foi pra tirar o visto e tudo mais, porque a maioria das informações que eu peguei, assim, que eu tava bem intensa, a maioria das informações que eu achei na internet eram um pouco antigas, não tem nada muito, apesar de terem sido muito úteis, tem algumas coisas que mudaram, então eu queria atualizar vocês. Pra quem tá querendo tirar visto, então, vamos lá. Eu já fechei a minha viagem, tá? A primeira coisa que eu fiz foi fechar a viagem. Eles até aconselham, muita gente aconselha você tirar o visto antes de marcar a viagem, antes de comprar passagem, pra não correr o risco de ter algum imprevisto, o teu visto ser negado e você ter que correr para não perder aquela passagem, para não perder aquela viagem. Ou se você fizer comprar a viagem antes, comprar com bastante antecedência, porque se ocorrer do teu visto ser negado, você tem tempo tranquilamente para pagar a taxa de novo e fazer outra entrevista. Então eu fechei a viagem, eu e meu irmão, e a moça que fechou a viagem com a gente na CVC disse que faria todo o preenchimento do formulário pra gente sem problema nenhum. Isso já deu um certo alívio. Você pode contratar um despachante para fazer tudo isso daí. Hoje em dia você consegue contratar pessoas para fazer isso para você caso você não queira. Por quê? Quando você vai preencher o formulário que se chama DS-160, ele é em inglês, ele não tem a versão em português, tá? Mas se você, por exemplo, no Google Chrome, no navegador Google Chrome, você tem a opção de traduzir a página. Então, pode ajudar também, tá? E, então, aí você vai preencher um formulário. Então, é assim, você tem que ter um passaporte, tá? Pra você conseguir ter o visto. Então, você tem que ter um passaporte válido brasileiro, tá? Assim, tendo passaporte, é simples. Você vai lá no site americano pra tirar o visto e vai preencher o formulário DS-160. Tá? Eu não tenho aqui o formulário, na verdade a gente até recebe depois por e-mail, mas eu não preciso imprimir porque não precisa levar para entrevista. Mas assim, é um formulário simples, você tem que preencher seu nome completo, idade, endereço, telefone, nome do pai, da mãe, do irmão, o que você faz, qual é o teu emprego, os seus empregos anteriores, aonde você estudou. E depois que você preenche, você tem que pagar. Cada formulário, cada pessoa paga $160, tá? Mesmo que você tire em família, não é $160 para todo mundo. Cada pessoa vai pagar $160. Agora, como o dólar tá alto, tá saindo bem caro, né? Se você for fazer a conversão, sai mais ou menos 300 e poucos reais por pessoa. É bem caro. Mas também agora o visto é de 10 anos, então você não vai precisar pagar essa taxa por 10 anos, né? Então, assim, meio que compensa. Aí você preenche o formulário, tem que pagar cartão de crédito apenas uma vez, boleto, ou você pagar direto, se você, pelo menos pelo que eu vi assim, de informação, se você tiver conta no Citibank, eu acho que você pode fazer um depósito, não sei, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que o mais comum é pagar no cartão de crédito. Tá? Você recebe a confirmação, que é essa folha aqui, ó. Deixa eu ver a folha, eu até guardei. Essa daqui da minha mãe, mas assim, ó. Essa folha aqui, que comprova, isso daqui não é o visto, é só a comprovação do seu formulário, tá? Nome da pessoa, tal, e esse código de barra, que esse código de barra ele é muito importante, porque é ele que valida lá tanto no CASV como no consulado, tá? Esse código de barra, então você tem que ter ele bem direitinho, bem impresso. Aí cada pessoa tem uma folha dessa. Quando você agenda... agora são 2 dias, antigamente não era. Antigamente você já enviava uma foto quando você fazia o visto pela internet, tá? Agora não. Agora são 2 dias de entrevista. O CASV, o que é o CASV? O CASV é a central de... Agora eu não lembro a tradução, mas é o lugar que você vai para tirar foto
e recolher as digitais. No caso, você só precisa levar o seu passaporte, o formulário de agendamento e o DS, a confirmação do DS 160, tá? O agendamento você faz pelo site, tá, gente? Você escolhe lá o horário que você quer, os horários que estão disponíveis e os dias disponíveis, tá? Aí quando você faz agendamento é que você consegue imprimir a folha de agendamento. Lá você só vai tirar foto, ele vai pegar o seu DS 160, vai passar esse código de barra como se você estivesse fazendo compra, que ele passa naquele leitor. Vai ver o teu passaporte, se ele é válido, se ele não é falsificado. Você vai sentar, tirar foto, simples assim, num guichê, é como se você estivesse comprando ticket para cinema, sabe? Aí ele vai te mandar para um outro guichê, que é onde você recolhe as suas digitais. Primeiro são os 4 dedos assim colados em cima de um leitor, depois a mão esquerda e depois os dedões, assim. Pronto, tirou a tua digital, você já pode ir embora. É coisa assim de 15 minutos. Pode entrar com o celular, mas ele tem que estar desligado. Tá? Nada, mas ali também já não pode entrar com nada pontiagudo, nem nada do tipo, tá? Não entra iPod, iPad, iPad e notebook, não entra. Celular pode, mas desligado. Aí o dia seguinte foi a entrevista. A entrevista eu marquei para 7h40 da manhã. Eu acho assim que de manhã é o melhor horário, assim, o primeiro horário que você puder marcar, você marca. Porque assim, das 9 horas em diante aquilo lá já vira muvuca, tá? Bom, a gente marcou pra 7h40, como fazia muito tempo que eu não ia pra São Paulo. Eu tava com medo, assim, se a gente ia pegar trânsito ou não, porque o consulado é longe. É lá na Chácara Santo Antônio, pra quem é de São Paulo e conhece. A gente acabou chegando com 1 hora de antecedência, porque a gente não pegou trânsito, no final das contas, pra entrevista. Os mesmos documentos que você levou pro CASV e mais a pasta de documentos, assim, eles falam que não é necessário, mas é bom levar, tá? Então, assim, eu levei todos os meus documentos, por exemplo, eu tenho empresa, eu tenho a minha loja, então eu levei contrato social. Se você é empregado, você tem que levar recibo de salário, tudo tá escrito assim, quando você recebe o formulário, tá, gente? Você recebe o e-mail do que de documentos levar. Mas assim, por exemplo, eu como tenho loja, como eu sou empresária, aí eu tinha que levar contrato social e o prolabore dos últimos 3 meses. E como meu pai vai pagar a viagem, teve que levar o imposto de renda dele, tá? Então assim, a gente levou todos os documentos, comprovante de residência, escritura da casa. Nossa, a gente levou tanta coisa. Olha a pasta aqui, ó. Nem tirei as coisas da pasta ainda. Foi essa pasta que eu levei, ela tava mais cheia. Não adianta nem levar celular, gente. Não entra com celular. Ou você pode, por exemplo, lá em frente ao consulado tem vários cafezinhos. Lá eles alugam, eles têm porta-volumes, guarda-volumes. E eles cobram R$5, tá? Eu cheguei a ler na internet que eles cobravam 30 e pouco. Não, já não é mais isso. Eles cobram R$5. Aí se você, por exemplo, se a chave do carro tem alarme, não entra. Tudo assim, eletrônico, não entra. Por exemplo, eu tava na fila assim, aí uma moça foi entrar, o chaveiro dela tinha tipo um laser. Não pôde entrar, teve que voltar e depois pegar a fila tudo de novo. Então tome cuidado quando for na entrevista, porque não é qualquer coisa que entra lá. Aí você vai entregar o teu passaporte fica com ele e vai pra revista do raio-x, né, que nem aeroporto. Então aí eles pedem pra tirar cinto, tá? Quem tiver de cinto pra tirar cinto, tudo que tiver a mão colocada dentro da bolsa, documentos dentro do passaporte, porque vai colocar na esteirinha ali. Aí você passando a revista, você já vai pra dentro do consulado pra fazer a entrevista. Aí você tem um monte de banco, assim, antigamente quando eu fui eram vários bancos, assim, tipo de alumínio, agora não, são bancos de madeira. Aí você senta lá e depois, é tudo funcionário brasileiro lá também, americano, só os caras que fazem a entrevista. Aí você fica sentado uns, sei lá, uns 5, 8 minutos depois, eles começaram a trazer os passaportes. Nessa parte a gente achou um pouco desorganizado. Por quê? Foi chegando gente, porque são várias pessoas marcadas no mesmo horário que o seu, já tem outros horários entrando, aí começa a formar aquele bolo de gente. E não é um espaço muito grande para o pessoal ficar. Aí
o moço pegava o passaporte, lia os nomes, mas assim, gritando. E a gente mal escutava. Aí o pessoal foi levantando pra chegar perto. Aí virou uma zona. Aí a gente achou que foi meio desorganizada essa parte, porque o cara podia ter pelo menos um microfone, alguma coisa pra anunciar os nomes, né? Você pega o seu passaporte de volta, você já pega a fila pra fazer a entrevista. É como se você fosse comprar tivesse na fila do cinema, tá? São vários guichês, muitos guichês. Nem vi se todos tinham pessoas atendendo lá. Eu fui no guichê 16, acho. 16, nem lembro mais qual que foi. E como eu era a solicitante principal do visto, eu mais que falei, tá? Então aí quando ele te chama, a primeira coisa assim que o pessoal indica, quando você vai fazer entrevista, o importante é você tá bem vestido, mas também não exagerado e nem muito largado. Uma roupa normal, assim, bem vestido, tá? Não ficar olhando para os lados, procurar, eu sei que é difícil não ficar nervosa, porque eu fiquei muito tensa, porque como tá com viagem perto, a gente fica tenso, com medo de que vai ser negado. A primeira coisa, quando você encosta ali no guichê, pega a tua pasta e põe assim em cima, porque tem um espacinho assim pra você pôr as coisas. A primeira coisa que eu fiz foi colocar a pasta em cima. Por quê? Porque ele já sabe que você tem documento ali, você tem como comprovar. Né? Eu vi gente indo no consulado sem passe, sem nada, só com o passaporte e com Deus no coração, né? Porque esse povo não levou documento nenhum, é muita confiança, né? Mas enfim, é mais ou menos isso, não ficar olhando para os lados, não ficar... responder só o que ele perguntar, não ficar batendo papo, porque ele não tá lá pra isso, é pra ser uma coisa bem ligeira. Então você encosta lá e fala bom dia, eu falei bom dia. Aí ele pediu pra eu colocar minhas digitais, né, os 4 dedinhos, pus lá, aí foi todo ele perguntou pra mim o que eu fazia, eu falei, eu sou empresária, você tem loja? Tenho. Loja do quê? De bijuterias, de acessórios que sou eu mesma que faço. Tem funcionário? Eu falei, não tenho funcionário, sou só eu. Aí ele perguntou isso, aí ele perguntou pro meu irmão o que ele fazia, pro meu pai, pra minha mãe, na verdade, ele nem perguntou nada. Parecia até que minha mãe não tava lá, tava teclando. Aí você fica lá, né? Ai, meu Deus do céu, o que esse homem tanto tecla, né? Aí o que uns 5 minutos depois ele... boa viagem, seu visto foi aprovado. E aí você vai embora, seu passaporte fica lá, porque aquela foto que você tirou no dia anterior, no caso, eles vão colocar no visto. Por isso que o seu passaporte... Você pode escolher retirar o visto lá, isso você escolhe quando você tá preenchendo o seu formulário, tá? Você pode escolher para retirar o visto no consulado, se você morar em São Paulo, se você quiser, ou você escolhe para ser entregue em casa. Quarta-feira eu recebi um e-mail do próprio consulado, um e-mail em inglês, inclusive, de que o passaporte, aí cada pessoa, como eu era solicitante principal, veio tudo no meu e-mail, mas todas as pessoas, cada pessoa teve um e-mail diferente, né? Mas o código de rastreio era o mesmo. Então a gente recebe um e-mail avisando que já foi tirado, o passaporte já foi retirado do consulado pela empresa responsável pelo envio, tá? E eles fornecem o código e o site para você entrar. A empresa que está fazendo o envio, que está levando os passaportes nas casas de todo mundo, é a DHL, que é uma empresa inclusive americana. É muito fácil de rastrear, é só você colocar o códigozinho como se fosse o site do correio mesmo. E lá eles informam aonde tá. Na verdade, no dia que... E, gente, ó, foi terça-feira que foi minha entrevista, a gente recebeu o passaporte ontem. Tá aqui, ó, meu visto americano. Muito rápido, nos lugares que eu tinha lido, a maioria falava que demorava de quase 2 semanas para eles entregarem. Eu fiquei até surpresa com o tempo. É isso. A gente, por exemplo, a gente colocou no formulário que nós íamos todos viajar juntos, mas não é nosso caso, foi só para facilitar a retirada do visto, tá? Se você for viajar com alguém, procura tirar esse visto com essa pessoa, porque facilita. Normalmente, a maioria das pessoas que têm o visto negado são adolescentes, são jovens, e que estão só fazendo faculdade, que não trabalham e vão fazer entrevista sozinho. A maioria das pessoas que eu vi, a maioria dos casos que eu vi que tiveram o visto negado, foram pessoas mais ou menos nessa faixa etária, que faziam faculdade, mas não trabalhavam, ou só fazia estágio, então não, né? É a idade de risco, que eles acham que o pessoal vai pra lá e que não volta mais, vai trabalhar lá, né? Bom,
Então é isso. Se você tiver qualquer dúvida, ó, meu e-mail tá aqui embaixo, meu Facebook, Instagram, ou pode deixar um comentário que eu esclareço melhor a dúvida de vocês, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, beijão pra vocês.